Diferença entre o operar do divino querer e o operar humano, ainda que bom, é como entre a luz do sol e as pequenas luzes que o homem forma, úteis apenas durante a noite. Assim foram os atos de Adão após a queda. 2 de novembro de 1927. Meu voo é contínuo no querer divino, e minha pobre mente está como fixada nele. E em sua luz compreendo a grande diferença entre o operar no querer supremo e o operar humano, bom em si mesmo, mas sem a vida do fiat divino, na ação da criatura. Por isso, dizia comigo, é possível haver tamanha diferença. E meu amado Jesus, movendo-se do meu interior, disse-me, filha minha, a vontade humana formou a noite para a família humana nas almas, e se fazem boas obras, mesmo importantes, como o bem em si mesmo. É luz, desprendem de si muitas pequenas luzes. Pode ser a luz de um fósforo, a luz de uma pequena lamparina, ou de uma lâmpada elétrica, conforme o bem que há na ação humana, e conforme a multiplicidade dessas ações. Assim se formam luzes pequenas e luzes um pouco maiores, e na medida em que possuem bem, em virtude dessas suas pequenas luzes, têm a virtude de não deixar a si mesmos, nem aos que os cercam na escuridão, mas não há de fazer com que a noite se transforme em dia. Assim, podem até ser como cidades ou habitações que possuem o bem de muitas luzes elétricas, que além disso estão sujeitas a se apagarem, mas fazer com que a noite se transforme em dia torna-se-lhes impossível, porque não é da natureza da luz formada pela indústria humana, seja na alma, seja no corpo, a capacidade de formar o dia pleno. Só o sol possui essa virtude, a de afugentar as trevas noturnas e formar o seu pleno dia, que, resplandecendo luz e calor, alegra a terra com todos os seus habitantes, e onde brilha produz os seus efeitos vitais para toda a natureza. Ora, somente viver no meu querer e operar nele é sempre dia, e a alma, ao operar, seja pequena ou grande, a sua ação age sob o reflexo do sol eterno e imenso do meu fiat, o qual, refletindo-se na ação da criatura, vem a se formar em virtude de si mesmo, na ação humana, e a criatura permanece em posse desse sol, que lhe faz gozar do pleno dia contínuo. E como esses sóis foram formados por virtude dos reflexos do sol do meu querer divino, que possui a fonte da luz, a ação humana, convertida em sol, é alimentada por essa fonte de luz, e por isso não está sujeita nem a se apagar, nem a diminuir de luz. Vês então que grande diferença há entre quem opera e vive na minha vontade e quem opera o bem fora dela. É uma diferença como entre aquele que pode formar o sol, ou muitos sóis, e aquele que forma apenas uma luz. E basta um único sol para eclipsar todas as luzes,
Todas as luzes juntas não têm virtude, nem força de luz capazes de superar um sol. Para compreendê-lo com mais clareza, podes vê-lo na ordem do universo. Todas as luzes de qualquer tipo, formadas pela indústria humana, não são capazes de formar o dia. Ao contrário, o sol, criado por minhas mãos criadoras, embora seja um só, forma o dia porque possui a fonte da luz, colocada nele por seu Criador, e por isso não está sujeito a diminuir de luz. É símbolo de quem vive no meu querer divino, no qual em todos os seus atos corre um ato de vida divina, uma força criadora que tem a virtude de formar sóis e que não se rebaixa, nem quer formar pequenas luzes, mas sóis que jamais se extinguem. Disso podes compreender que o bem produzido pelo querer humano, embora não possa formar o dia, é ainda um bem para o homem que recebe a utilidade da luz na noite do seu querer humano. E essa luz lhe serve para não morrer nas densas trevas da culpa. Essas luzes, embora pequenas, indicam-lhe o passo, fazem-lhe ver os perigos e atraem para ele a minha bondade paterna, que vê que ele as utiliza na noite da sua vontade humana, ao menos para formar pequenas luzes e encontrar o passo no caminho da salvação. Foi precisamente isso que atraiu toda a nossa ternura e a nossa bondade paterna para Adão. Ele havia compreendido o que significava viver no nosso querer divino e como seus pequenos atos, assim como os maiores, corriam dentro da nossa virtude criadora e eram investidos pelo sol do eterno Fiat, o qual, sendo o sol, tinha a virtude de formar quantos sóis quisesse. Assim, vendo-se esvaziado dessa força criadora, já não pode mais formar sóis. Por isso, pobrezinho, esforçava-se quanto mais podia por formar pequenas luzes, e vendo a grande diferença entre seu estado primeiro e aquele depois da culpa, sentia tamanha dor que se sentia morrer em cada um de seus atos. O ente supremo sentia-se comovido e admirava a diligência do pobre Adão, que, não podendo mais formar sóis, se industriava em formar com seus atos pequenas luzes, e em virtude disso foi-lhe mantida a promessa do futuro Messias. Tudo foi criado para aquele que deveria viver como rei na divina vontade. Os atos realizados na redenção deviam servir para reconduzir os filhos caídos ao reino do seu querer e para fazer felizes os filhos que deveriam viver nele. Quem vive no divino querer se encontra no ato primeiro e eterno de Deus. A cruz produziu o reino da redenção e prepara o reino da divina vontade. Cada palavra de Jesus, cada verdade manifestada, contém a sua vida divina. 6 de novembro de 1927. Estava seguindo o querer divino, acompanhando todos os atos que o meu doce Jesus havia realizado enquanto esteve sobre a terra. Ele os fazia presentes para mim, e eu os investia com o meu "eu te amo", e com os próprios atos dele. Pedia-lhe o reino do Fiat divino e suplicava que
aplicasse à minha alma tudo o que havia feito no reino da redenção, para me conceder a graça de viver sempre no seu querer divino. E o meu doce Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Filha minha, quem vive na minha divina vontade não desce da sua origem, e como tudo foi criado para aquele que deveria viver nela, todos os bens da criação, que são mais extensos que os bens da redenção, são seus, porque a criatura que se mantém no estado de origem, vivendo no Fiat Supremo, é devido o estado de rainha, e como tal convém que possua, tanto mais que é uma rainha, que habita no palácio régio do nosso querer. Portanto, convém que possua reinos, sóis, céus, mares, e que o próprio rei faça vida junto com ela, fazendo feliz a sua rainha e ela fazendo feliz o seu rei. Eis porque os bens da criação deviam ser mais extensos. Do contrário, como poderia ser o estado de rainha se ela não tivesse domínio e reinos para governar? Ao contrário, ao não viver no nosso querer divino, a alma desce da sua origem, desnobilita-se e se coloca no estado de serva, e assim não lhe convém reinos nem impérios, tanto mais que eu, na redenção, vim à terra para ressuscitar o homem do estado de morte, para curá-lo, para dar-lhe todos os remédios possíveis, para fazê-lo retornar ao estado primeiro da sua origem, sabendo que se ele voltasse ao nosso querer, de onde havia saído, já estaria preparado para conservá-lo no estágio régio de dominante. Aliás, tu deves saber que, para quem vive ou viverá nela, os atos que eu realizei na redenção servirão como remédios, mas como felicidade e alegria e como o mais belo ornamento no palácio régio da minha vontade, porque tudo o que eu fiz nada mais foi do que parto dela. Suas entranhas misericordiosas deram à luz no seio da minha humanidade. Todos os atos que eu realizei ao vir à terra, por isso é justo que, sendo coisa sua, serviam de ornamento a si mesma. Em todos os atos que eu fazia enquanto estava sobre a terra, se rezava, se falava, se sofria, se abençoava as crianças, ia rastreando os meus filhos, os filhos da minha divina vontade, para dar-lhes o primeiro ato, o que lhes pertencia, a felicidade que continham, e depois os dava como remédio aos filhos desventurados da culpa, servos da vontade humana, para sua salvação. Por isso, todos os meus atos corriam como ato primeiro aqueles que deveriam viver no supremo querer, como ao seu centro de vida. Assim, quem vive nele pode dizer: tudo é meu, e eu digo: tudo é teu. Depois disso, pensava comigo: se o Fiat divino tem o seu ato primeiro, de modo que nenhum outro ato pode dizer: sou ato primeiro dele, como poderão apresentar-se diante de Deus como ato primeiro aqueles que virão depois para viver nele, se os primeiros já estão? E meu divino Jesus acrescentou: filha minha, quem vive ou viverá no meu querer,
todos serão como ato primeiro diante de Deus, porque ele tem um só ato, um ato incessante, que parte sempre do primeiro ato. E em virtude desse ato único e incessante, ele eleva todos os atos feitos nele ao seu primeiro ato, de modo que todos os que viverem no meu querer se encontrarão em seu ato único, e todos como primeiros diante da majestade adorável. Portanto, na minha divina vontade, não haverá nem antes nem depois, mas todos fundidos juntos em um só ato. Que honra, que glória para a criatura poder ter o seu lugar nesse único ato da vontade do seu Criador, da qual como fonte jorram todos os bens, toda a felicidade possível e imaginável. Assim, continuando a seguir os atos do meu amado Jesus, detive-me quando ele recebeu a cruz e, abraçando-a com toda a ternura do seu amor, colocou-a sobre os ombros para levá-la ao Calvário. E Jesus acrescentou: Filha minha, a cruz amadureceu o reino da redenção, completou e se colocou como guarda de todos os redimidos, de modo que, se a criatura se deixa guardar pela cruz, ela recebe em si os efeitos contidos em um fruto amadurecido, que tem sabor, doçura e seiva vital, e a faz sentir todo o bem da redenção, de tal maneira que ela amadurece junto com o fruto da cruz e se dispõe a retornar ao reino da minha vontade, porque a cruz amadureceu também o reino da minha vontade. De fato, quem te dispôs a viver nele? Não foi talvez a cruz de tantos anos que te amadureceu como um belo fruto, tirou de ti os gostos verdes que a terra contém, todos os apegos das criaturas, e os converteu em doçuras divinas, pondo-se de guarda para que nada entrasse em ti que não fosse santo e que não exalasse perfume de céu? A cruz não fez outra coisa senão fazendo correr em ti todos os humores vitais, formar em ti o teu Jesus, e o teu Jesus, encontrando-te amadurecida, formou o reino da sua divina vontade no fundo da tua alma e, apresentando-me como mestre, com todo o amor te falei e te falo dela. Ensinei-te os seus caminhos, a vida que deves conduzir nela, os prodígios, a potência e a beleza do meu reino. Tu deves saber que toda vez que o teu Jesus se decide a manifestar uma verdade, é tanto o amor por ela que biloco a minha própria vida em cada verdade que eu manifesto, para que cada verdade tenha a potência de formar uma vida divina nas criaturas. Vê então o que significa manifestar-te uma verdade a menos ou uma verdade a mais. É expor uma vida divina ao risco, colocá-la em perigo, porque se não for conhecida, amada e apreciada, é uma vida divina que não produz o seu fruto e que não recebe as honras que lhe são devidas. Eis porque amo tanto as verdades que manifesto, porque é a minha vida que corre dentro delas, e amo tanto que sejam conhecidas. Quão diferente é o meu operar daquele das criaturas! Se elas falam, ensinam, operam a vida delas,
não permanece na palavra nem na obra, por isso não se afligem, tanto se suas palavras e obras não produzem frutos. Ao contrário, eu me aflijo, e muito, muito, porque é vida que faço correr naquilo que eu manifesto. Leitura Livro do Céu, volume 23, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.